Queridos, eu gostaria de compartilhar, né? Deus tem essas, vamos dizer assim, depois da conferência, colocado muito no meu coração acerca desse tema que eu acho que é tão importante, tá? Eu tenho pregado não só aqui, mas também no núcleo, né, do Icaraí, que é a respeito de nós termos uma vida saudável, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito nesse sentido, que é desenvolvendo hábitos para uma vida saudável. Nós precisamos desenvolver hábitos para termos uma vida saudável. Por quê, queridos? Porque hoje nós estamos vivendo num mundo caótico, né? Nós estamos vivendo num mundo onde guerras, né, rumores de guerras, né, pessoas estão cada vez mais desesperadas, né? Hoje mesmo, ontem, né, teve uma manifestação na Venezuela, enfim, e muitos irmãos, tá, estão sofrendo lá, enfim, um mundo onde cada vez mais as pessoas estão com as suas vidas, né, em jogo, ou seja, suas vidas estão correndo risco. E quem é que consegue ficar num ambiente desse confuso, mesmo aqui no Brasil, né, saudavelmente, ele estar bem, né, estar bem consigo mesmo, estar bem com o Senhor. E a igreja tem sofrido muito, tá, em todo o mundo, e nós precisamos, tá, para isso, ter uma vida saudável, e para isso nós precisamos ter hábitos para essa vida saudável. Por exemplo, nós temos hábitos saudáveis. Por exemplo, quem aqui escova o dente, além de mim? Tem gente aí que não escova, não levantou a mão. Você escova o dente, evidente, né? É um hábito saudável. Aliás, se torna até, né, algo automático, né? Todo mundo aqui, quando acorda, eu imagino que já vai escovar o seu dente, não é isso? Ora, é um hábito saudável. Outros hábitos que nós temos, né, também são saudáveis, mas nós temos, infelizmente, há pessoas que têm hábitos ruins. Por exemplo, em nome de, às vezes, se autoproteger, ou em nome de, né, esconder algo, mente. Mas a mentira não é uma esporádica, é uma mentira constante, é um hábito. Tem pessoas que têm hábito, né, de mentir. Criaram esse hábito de mentir. É um dos hábitos ruins que, infelizmente, a nossa sociedade, né, moderna tem criado. A gente ouve, né, muitas vezes certas pessoas, e a gente percebe claramente que a pessoa está mentindo, né? Então, são hábitos. Agora, nós precisamos desenvolver, sim, esses hábitos que venham trazer, né, paz ao nosso coração, hábitos que venham o Senhor possa se agradar. E será que Deus está interessado? Será que Deus se interessa por cada situação, por cada coisa que acontece conosco? Será que Deus se interessa até por essas pequenas coisas na sua vida? O que você acha? Será que Deus se interessa? Porque alguém pode dizer assim: nossa, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo. Tem uma guerra lá na Ucrânia com a Rússia, né, pessoas sendo mortas. Tem uma guerra lá em Israel com o Hamas também, com tantas situações tão complicadas. Será que Deus vai ficar importando com coisinhas pequenas na nossa vida? Sim. Deus tem uma visão tanto macro quanto micro, tá? Ou seja, Ele se interessa sim pelas coisas grandes, mas certamente o nosso Deus se interessa pelas coisas mínimas da sua vida. Veja o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos abrir? 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente.
ou integralmente, em outra versão. Peraí, já começa por aí. Deus nos santifique inteiramente. Ou seja, às vezes tem pessoas que acham que Deus está se preocupado só com o seu espírito, com o nosso espírito. Não, querido, Deus está preocupado, Ele quer que nós tenhamos uma vida saudável, corpo, alma e espírito. Todas as três. E veja, o versículo continua dizendo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou mantidos irrepreensíveis. Então Deus está, sim, querendo que você esteja bem no seu espírito, amém, glória a Deus, mas Deus também quer que você esteja saudável no corpo e também saudável, né, na sua alma, ou seja, no seu psique, né, da forma como você pensa, na forma como você age. Deus, Ele tem total interesse de que você esteja bem em todas as áreas. E é tão importante, queridos, porque tem muito, tem muitos cristãos, muito crente, que às vezes está até bem espiritualmente, busca Deus e ora, e glorifica, e aleluia, e tal, mas sua vida está, né, na área sentimental, ou mesmo na área emocional, um fracasso, um desastre, um problema, ou mesmo o corpo, não cuida, porque, queridos, nós precisamos cuidar do corpo, o corpo é templo do Espírito Santo, amém? Então Deus está interessado sim, nesse aspecto também. Todos nós, queridos, somos criaturas de hábitos, nós então temos esses hábitos, e esses hábitos, para que Deus possa cuidar, nós precisamos verificar que hábitos são o que nós estamos adquirindo, ou que adquirimos, e que precisam ser mudados. Os nossos hábitos afetam quem somos, quem nós somos, vai afetar, né? Quando nós adquirimos hábitos que não agradam a Deus, vai afetar a nossa vida. Primeiro, arranjamos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fazem. Primeiro a gente cria, depois eles nos fazem. Como eu disse aqui, né, tem pessoas que, para se dar bem na vida, né, para se dar bem no seu trabalho às vezes, ou para se dar bem com alguém, ele mente. E aí cria esse hábito de estar sempre dando um jeitinho de mentir, para poder se dar bem. Não é assim? Na sociedade moderna hoje, não é assim que nós vemos, muitas vezes, né, no nosso dia a dia? Infelizmente, queridos, nós precisamos então, né, entender que esses hábitos nos fazem, ou muitas vezes até nos quebram, né? Então nós temos que aprender a viver uma vida conforme Deus quer que nós vivamos, porque o hábito, querido, é como uma corda, preste atenção, se junta mais um, é um fio, é um hábito, aí tem outro, e aí você junta tudo, é uma corda, e aí quando você vê essa corda, né, ela não se desfaz não, até que se torne extremamente difícil de quebrar um hábito ruim. Ou contrário, né, espero que você esteja adquirindo hábitos bons, que glorificam a Deus. Nós vamos daqui a pouco falar sobre esses hábitos, vamos, né, daqui a pouco falar sobre essa questão, mas entenda, se tem algo que pode nos prender nessa vida, é nós vivermos, né, debaixo de hábitos que não agradam a Deus, e Deus quer quebrar, Deus quer mudar isto, amém? Em nome de Jesus. Eu ouvi aqui, né, o Alexandre estava falando, muito bem colocado, sobre, não dá, é muito melhor, por exemplo,
você vir ao culto presencial do que online. Mas tem pessoas que já estão habituadas, criaram um hábito de só assistir online. Uma vez ou outra, tudo bem, mas, queridos, é muito melhor nós estarmos adorando a Deus e estarmos aqui juntos, amém? Então, isso é um hábito bom, né? Mas quando você começa a negligenciar, ou mesmo, né, ficar, não, amanhã, né, vai ser outro dia, eu tenho que trabalhar, não sei o que e tal, eu vou ficar em casa, já o culto tem online mesmo, então eu vou ficar em casa. Querido, isso pode se tornar um hábito que vai te prejudicar espiritualmente, por exemplo, né? Então nós temos que aprender a quebrar, né, hábitos que não vão nos ajudar. Então, um hábito é definido como uma forma involuntária de comportamento ou prática. É uma forma involuntária. Muitas vezes, quando você pensa que não, você já está fazendo. É automático. Quando você pensa que não, você já está vivendo aquilo. Você já está fazendo aquilo. Porque já se tornou um hábito. Já se tornou uma prática. Você está fazendo aquilo ali. Sem você perceber, você já está, né, usando aquilo ali, fazendo aquilo ali. E normalmente adquirido através do quê? De repetição frequente, todo dia fazendo aquilo ali, a mesma coisa, então se torna esse hábito. E nem todos os hábitos, veja bem, nem todos os hábitos são errados, tá? Ou indesejáveis. Então, por exemplo, vestir-nos de manhã é importante, nós temos que, né, evidentemente, apertar os sapatos, né, ou calçar, é um hábito, ótimo, muito bom. Agora, nós precisamos desenvolver também hábitos saudáveis que glorificam a Deus. Por exemplo, orar, né? Eu não abro mão todos os dias de estar orando, de estar lendo a palavra. É um hábito meu. E se, por exemplo, eu não vou esquecer jamais, porque é um hábito que já se tornou corriqueiro para mim. E a gente precisa entender que isso, quando se torna hábito, vai fazer bem, né? Nós vamos ganhar tempo e não perder tempo quando a gente já começa o dia, tá? Já buscando a Deus, já orando, já falando com Deus, já lendo a palavra. Isso é um hábito importantíssimo que nós temos que ter para que glorificar a Deus, né? E para que seja testemunho, para que pessoas também venham a conhecer a Jesus através da nossa vida, porque o amor de Deus, a salvação que Ele tem para nós, vai transformar, né? E através da nossa vida, pessoas vão ser transformadas. Nós precisamos, querido, viver o que pregamos. Nós temos que viver aquilo que nós falamos. Nós temos que, isso tem que se tornar o quê? Corriqueiro. Era isso que a igreja primitiva vivia. Ele vivia a palavra, né? E se tornava comum para eles, era um hábito deles, estar sempre, a Bíblia até fala, todos os dias eles estavam reunidos no templo, orando, isso aí era hábito, eles já estavam sempre fazendo a mesma coisa todos os dias. Agora, desenvolva então hábitos saudáveis a partir de quê? Primeiro ponto, primeiro princípio que nós queremos destacar aqui, está lá em Atos capítulo 9, verso 3 ao 6, Atos 9, 3 ao 6. O primeiro hábito, hábito saudável é ter uma experiência genuína com Jesus. A primeira coisa é você ter uma experiência genuína com Jesus. Quantos já tiveram aqui uma experiência genuína com Jesus? Talvez você esteja pensando assim, eu nunca tive. Teve. Se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, isso foi a sua primeira experiência. Amém? Então você já teve. Atos 9, versículo 3 ao 6, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor
uma luz vinda do céu. Aqui está falando de Paulo, e está falando do momento que Paulo foi, né, confrontado, vamos dizer assim, por Jesus, caindo, né, do cavalo. Ele caiu por terra, né? Alguns acham que pode ter sido, ele estava a pé, mas enfim, muitos imaginam que era cavalo mesmo. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, que alguém lhe dirá o que você deve fazer. Primeiro ponto aqui, queridos, é que Saulo, que se tornou Paulo, ele teve um encontro, ele teve uma experiência genuína com Jesus, porque ele tinha um hábito ruim. Qual que era o hábito ruim dele? Ele era um judeu, um fariseu, religioso, né? E que perseguia cristão, que matava cristão em nome de Deus. Em nome de Deus. Ele criou esse hábito de quê? De achar que ele estava totalmente, absolutamente certo. Sabe quando você tem, né, aquela pessoa muito religiosa, que tem até zelo excessivo por, né, pelas coisas, pela religião, e começa a perseguir o outro? Será que é só no meio judaico, né? Que no caso aqui ele era um judeu judaizante, Paulo? Será que ele só nesse meio que acontece isso? Não, querido. Até no meio cristão, evangélico, há religiosos que perseguem o outro. Criou esse hábito ruim, não teve experiência com Deus, precisa ter uma experiência genuína com Jesus. Vai na igreja, dá o dízimo, faz tudo certinho, mas está sempre, né, perseguindo de uma forma indireta, através do quê? De julgamento, de ficar falando, de ficar apontando o dedo, né, falando mal do outro. Isso, querido, é típico de alguém religioso. E aqui, tá, Paulo, no caso aqui, ele fazia pior, ele realmente perseguia e matava cristãos. A pergunta que eu faço é: você entregou-se plenamente a Jesus? Porque entregar-se plenamente a Jesus, sabe, é nós entendermos, né, e reconhecermos que nós adquirimos às vezes pela religião hábitos ruins, e que nós precisamos mudar, nós precisamos, né, viver para Jesus, viver para Jesus. Paulo aqui, né, ele estava vivendo pela lei, ele achava que estava vivendo, né, de acordo com a lei para Deus, ele achava que Deus estava com ele ali o tempo inteiro, nessa perseguição ferrenha que ele tinha, até que ele teve uma experiência genuína com Jesus, e ele mudou o seu hábito, ele mudou, né, aquilo que ele estava fazendo antes, ele mudou a sua forma de agir, e agora ele, o perseguidor, agora iria ser perseguido. Por quê? Porque agora quem tem experiência com Jesus, genuína com Jesus, ele vai, ao invés de ficar, né, julgando, ou mesmo, ao invés de ficar com a sua boca, muitas vezes até mentindo, ou até falando mal do outro, ou mesmo matando, no caso de Paulo aqui, né, que foi até o extremo da sua religião, ao invés de fazer isso, agora ele vai trabalhar para que vidas possam vir a Jesus. A experiência genuína com Jesus muda totalmente a nossa vida. Uma experiência genuína com Jesus muda totalmente a nossa forma de ser. Nós começamos agora, né, a ganhar vidas e cuidar bem dessas vidas, que é esse o objetivo, né? Nós estarmos cuidando bem, e Paulo entendeu isso, e ele se tornou o maior apóstolo, né, de todos os tempos. Por quê? Porque ele teve uma experiência genuína com Jesus. Essa é uma convicção que você só pode ter quando você tem,
né, o encontro real com o Senhor. E o Senhor, queridos, vai nos confrontar, muitas vezes vai falar o nosso coração, vai fazer com que nós venhamos a ver, peraí, esse caminho que eu estou seguindo aqui é um caminho de religiosidade que mata. Não, eu quero um caminho onde Jesus é que está comigo, eu quero um caminho de viver com Jesus, e eu quero, né, viver realmente, ser um canal de bênção para as pessoas, e não um canal que venha atrapalhar as pessoas de crescer, ou de crescer em Cristo Jesus. Eu preciso, né, mudar a minha convicção. Um dos grandes desafios do cristão, né, é não ser enganado pela religião, tá? E não pode que não pode produzir vida plena. A religião não produz vida plena. O que produz realmente vida plena é uma experiência real e verdadeira com Jesus, amém? Então Paulo estava completamente preso a um sistema enganoso de religião. Queridos, quantos hoje estão, por exemplo, né? Às vezes a gente acha um absurdo o que, por exemplo, aquele grupo extremista Hamas fez com os judeus, mas é porque eles estão presos a uma religião extremista, né? E que acha que para matar está totalmente certo, em nome de Alá. Eles estão, né, presos a esse hábito, porque foram desde criança criados nesse sistema, né? E como eu estava ouvindo recentemente um ex-terrorista, né? Um ex-terrorista do Hamas, que arrependeu do que ele estava fazendo, né? Ele hoje está em Israel, ele está até refugiado lá, porque o Hamas quer matar ele de todo jeito, né? Porque aí ele colocou o seguinte: olha, é tamanho o ódio que eles têm, porque se criou um hábito de realmente matar, de querer, né, e dizer, não, nós é que estamos certos, nós é que estamos corretos, e se tornou algo assim, é como matar uma criança, é como se fosse escovar um dente, por exemplo, uma coisa normal para eles, corriqueira, né, de tamanho o extremismo deles. Então, queridos, é um sistema enganoso de religião que está afastando cada vez mais essas pessoas de Deus. Então a proposta de Jesus não é um sistema cheio de regras. Jesus nunca propôs um sistema cheio de regras. Você tem que viver assim, nessa regra, assim, assim, assado e tudo mais. Jesus nunca propôs isso, mas um evangelho que promova uma real transformação. Tem que haver transformação, né? A pessoa tem que viver aquilo que ele prega, ou seja, tem que haver transformação, porque religião tem muitas, mas a diferença do cristianismo o cristianismo é viver aquilo que se fala, ou mesmo amar, mesmo diante das situações complicadas que muitas vezes nós nos colocamos. Então, elimine a religião da sua vida, amém? Paulo achava que estava matando discípulos cristãos para agradar a Deus, e quantos hoje acham que estão agradando a Deus, né, matando com a sua língua, né, fazendo coisas que não deveriam? Todos nós estamos sujeitos a isso, querido, tá? Todos nós estamos sujeitos. Nós precisamos sim ter uma experiência genuína com Jesus, para que Jesus possa colocar em nosso coração, para que Jesus possa nos mudar, para que Jesus possa verdadeiramente mudar a nossa forma de ser e vivermos conforme a palavra, que é a palavra que nos vai, né, mudando. Jesus é que vai mudando a nossa vida. Jesus propõe um estilo de vida livre do peso e da hipocrisia da religião. Nós precisamos, né, ser livre desse peso da hipocrisia, né, de viver uma vida hipócrita como religiosos. Nós precisamos viver uma vida livre de toda hipocrisia religiosa, e porque aquela pessoa que está vivendo, né, nesse hábito, ou mesmo, né, criou esse hábito de querer viver dessa forma, muitas vezes ela não percebe que ela está sendo, né, está mais matando do que realmente pessoas com a sua língua, do que realmente cuidando de vidas. E a igreja tem que ser o hospital para cuidar de vidas, amém? E não um campo de batalha onde um quer pegar o outro.
Então nós precisamos, queridos, aprender, né, a viver conforme a palavra. Somente dessa forma você conseguirá estar sobre a ação de Deus e não ser dominado pelos maus hábitos, ou seja, ter uma experiência genuína com Jesus. Porque quem tem, muda o seu hábito, quem tem, vive uma vida plena, quem tem, vai aprender a amar. E Paulo, né, aquele homem que odiava o cristão, aquele homem que odiava, né, aquelas pessoas que se diziam seguidores de Cristo, né? Este mesmo homem agora, ele vai se transformar em uma pessoa que foi até o fim, né? Foi até o fim, porque primeiro ele teve essa experiência com Cristo e ele amou até o fim, a ponto de viver, né? Viver e dizer: para mim o morrer é lucro. Por quê? Porque agora eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo chegou a um momento em que ele amou tanto, né, que ele estava disposto a realmente entregar-se, né, para o Evangelho, né, e sempre nós observando a vida desse grande homem de Deus, nós vamos ver uma mudança total na vida dele, uma mudança, né, daquele homem que perseguia, aquele homem que realmente fazia coisas horríveis, para um homem que agora não só está vivendo para Cristo, mas aprendeu também a submeter-se a Deus, né, e aprendeu também a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos ter experiências uma atrás da outra, né? A primeira experiência foi a mudança para Cristo, ou seja, receber a Cristo no coração. Mas nós precisamos a cada dia pedir a Deus, né, eu quero mudar os meus hábitos ruins, eu quero viver conforme a tua palavra, eu quero viver, né, conforme o que o Senhor propõe ao meu coração. Ou seja, embora eu possa muitas vezes passar por situações complicadas, difíceis, às vezes vem aqueles, né, sentimentos de raiva, sentimentos disso ou daquilo, até preguei sobre isso, né, mas a gente não pode ressentir. Nós precisamos aprender nós vamos sentir tristeza, mas nós vamos aprender a amar mesmo assim, porque esse é um hábito que Deus quer que nós venhamos a ter. Mas para isso nós precisamos ter uma experiência genuína. Todos os dias eu peço: Senhor, né, torna-me uma pessoa aonde o Senhor possa se alegrar, se agradar. Porque, queridos, nós precisamos ser, né, verdadeiramente homens e mulheres que as pessoas possam olhar e ver assim: esse aqui tem Cristo, ou esse aqui tem algo diferente nessa pessoa, porque ele está realmente mudado. Nossa, mas é essa pessoa mesmo? Será que é esse homem mesmo que ontem estava fazendo isso e isso e agora está vivendo a palavra, ou mesmo está mudado, ele está totalmente transformado? É assim que nós vamos realmente pregar, né? Ou seja, é conforme já tenha citado, né, Agostinho, que ele diz: pregue, se for necessário, né, use a palavra. O que ele quis dizer com isso? Pregue com a sua vida, viva o que você está falando, tenha uma experiência genuína com o Senhor Jesus, né, e pregue a palavra com a sua vida. O segundo ponto, o segundo princípio para desenvolver hábitos saudáveis, né, a partir de uma real transformação em sua vida pelo poder de Deus. Quando nós temos o poder de Deus sobre nós, há uma transformação. Lá em Atos 9, verso 8 e 9, diz o seguinte: que Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego
não comeu e nem bebeu. Aquele homem que, primeiro, ele era, né, um homem poderoso, um homem que mandava matar, ele perseguia, ele tinha, né, toda a autoridade para poder atingir pessoas. De repente, esse homem, o tão poderoso Paulo, se humilhou, porque ele foi derrubado, né, vamos dizer assim, por Deus, e levantou-se então do chão, se tornou pequeno. E é aqui que começa a transformação de Deus nas nossas vidas. O orgulho daquele homem caiu por terra. Aquilo que ele achava, se ele achava que era alguma coisa, agora ele já não acha que é nada. Ele agora percebe que ele não é nada diante de um Deus todo-poderoso. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos que deixar os nossos eus, nosso orgulho, né, cair por terra. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma transformação. Desde a queda do homem, a sua alma foi invadida, sabe, pela doença chamada pecado. O pecado que nos faz achar que nós somos alguma coisa, o pecado que faz com que nós achemos que podemos isso, podemos aquilo. Então, nós precisamos ser transformados, porque é necessário que você entenda que algumas posturas, né, que nós continuamente reflete em nossas atitudes negativas, precisam ser, sabe, trabalhadas para que Deus possa mudar. E Deus vai mudar a partir do momento que nós o aceitamos. Mas não é um processo. Muitas vezes as pessoas aceitam a Cristo e alguém quer que essa pessoa já mude de uma hora para outra. Não, querido, é um processo. Essa pessoa está sendo moldada, sendo trabalhada. A transformação, né, é como diz a Bíblia: desenvolvei a vossa salvação. É um processo. Vai demorar um pouco. Vai demorar para que aquela pessoa possa ser mudada, né, e transformada. Aí, né, por isso que nós estamos aqui falando a respeito do discipulado, para cuidar dessa pessoa. É igual a criança, é um processo. A criança vai amadurecendo à medida que ele vai crescendo. É um processo, tudo na vida é um processo. E nós precisamos entender que essa transformação tem que haver, mas só que tem, né, uma doença que precisa ser trabalhada em nós, que é o pecado. Naturalmente nós temos a tendência de querermos, né, fazer algo que desagrada a Deus. Naturalmente, porque o pecado ele nos atingiu de cheio. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes. E para mudar nós precisamos aprender a perguntar o seguinte: o que é que está atrás dos meus maus hábitos? O que é que está fazendo com que eu venha, né, ou tenha criado maus hábitos? São perguntas importantes. E o primeiro ponto, né, é você pedir a Deus para curar as suas memórias. Sim. Muitas vezes nós precisamos ser trabalhado em nossas memórias. Veja o que Tiago 1:21 fala: portanto, livrem-se de toda impureza moral. Se praticávamos, né, e está na nossa memória. Então nós temos que nos livrar de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Primeiro ponto, queridos, é ser curado, né, de memórias que muitas vezes nós praticamos ou praticávamos e precisamos então mudar, ser transformados. O que está atrás dos nossos maus hábitos, o primeiro ponto é esse. Precisamos renovar a nossa mente, que é o nosso culto racional. É por isso que Paulo diz que nós precisamos renovar. E olha que Paulo, ele teve momentos que ele disse que ele era o principal dos pecadores. Porque ele sabia, na memória dele, ele sabia o que ele tinha feito. Ele lembrava no momento, certamente, quando ele mandou apedrejar Estevão, o primeiro mártir. Estava na memória dele. Ele não esqueceu. E o primeiro ponto, então, é nós, então, pedir a Deus para que nos cure dessas memórias indesejáveis que vêm na nossa vida. São memórias que vão nos machucar. Vai fazer, né, e o diabo vai aproveitar também, né? Tá vendo o que você fez? Ou o que você fazia? O diabo vai te acusar. Então nós precisamos pedir a Deus para que nós venhamos a viver uma vida plena e possamos então não deixar, não permitir, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não permitir que essas memórias venham fazer com que nós nos sintamos as piores pessoas do mundo, porque Paulo, quando ele cita, né, que ele era o principal dos pecadores, ele não está citando porque ele está, né, dizendo, olha, né, eu estou me sentindo mal aqui. Não, ele está dizendo o seguinte: ele reconhece quem ele era, mas ele reconhece também que Jesus o transformou, que Jesus o mudou, que Jesus fez dele um novo homem. Então nós precisamos eliminar da nossa memória, segundo Filipenses 4:8, né, que diz o seguinte. E como é que a gente elimina da nossa memória? Olha o que Filipenses 4:8 diz: tudo que não for verdadeiro. Então o que nós temos que fazer? Tudo que não é verdadeiro, por exemplo, crenças que não condizem com a palavra de Deus, religiões, misticismos, autoajuda, tudo que não for verdadeiro, tá? Outra coisa também, tudo que não for respeitável. O que não é respeitável? Um mentiroso, um desonesto. Isso nós temos que tirar também da nossa memória. Se nós praticávamos, nós não temos mais que praticar isso. Isso nos afeta. Também tudo que não for justo, vamos retirar da nossa memória, ou mesmo, vamos eliminar hábitos que nós tínhamos, por exemplo, lembranças de pecados praticados, né, de livros, ou filmes, ou vídeos, ou qualquer coisa assim. Não quero mais isso na minha vida. Tudo que não for puro, impureza moral, impureza espiritual, temos que tirar da nossa vida também, ou mesmo, são hábitos que tínhamos, mas agora eu não quero mais viver isso. Tudo que não é amável, eliminar da memória lixo de lembrança, de ódio, de contendas, de terror, de qualquer coisa nesse sentido. Tudo isso, tudo que não for de boa fama, por exemplo, memórias de vícios, bebidas, práticas de corrupção, manipulação, trapaças, tudo isso nós precisamos, né, tirar. São hábitos, queridos, que outrora alguém possa ter praticado, mas agora eu não vou mais, eu não quero mais isso. Eu quero viver, né, a palavra de Deus. Nós temos que agora pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são, nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Nós precisamos viver a palavra e para isso nós precisamos, queridos, mudar
esses hábitos que tínhamos antes. Então esse é o primeiro ponto, tá? Eliminar da sua memória, né, todas essas coisas que fazíamos antes. Agora peça a Deus um equilíbrio dos pensamentos. Nós precisamos, tá, ter os nossos pensamentos fixados no Senhor, ou mesmo confiando no Senhor. Isaías 26:3 nos diz o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito, né, está firme, porque em ti confia. Então, aqui é um versículo interessante, muito importante para as nossas vidas. Deus vai nos guardar em perfeita paz aquele o quê? Cujo propósito, cuja mente, em outras versões, cuja mente está firme no Senhor, porque confia no Senhor. Quando nós confiamos plenamente em Deus, nós vamos vencer todos esses maus hábitos. Ou seja, para quê? Para ter equilíbrio nos pensamentos. Porque nós somos aquilo que pensamos. Nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos, que nós fazemos. Nós precisamos pensar da forma correta, ou seja, pedindo ao Senhor para guardar a nossa mente, confiando em Deus acima de todas as coisas, confiando no Senhor acima de qualquer coisa que possa ter na nossa vida. Nós precisamos ter equilíbrio dos pensamentos, para que nós venhamos ter uma vida saudável, uma mente saudável. Outro ponto que nós precisamos ter para que tenhamos hábitos, né, hábitos saudáveis de pensamento, né? Nós estamos falando aqui sobre pensamento. Peça a Deus a purificação também, né? Porque isso vai ocorrer quando nós pensamos bem, purificação da sua vontade. Lá em Colossenses 3:5 diz o seguinte: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Então, purificação da nossa vontade é morrer para essas coisas que outrora vivíamos, ou mesmo, né, que teimam em querer fazer com que nós venhamos a cair novamente. Nós precisamos então, fazer morrer tudo que pertence à nossa natureza terrena. Por quê, queridos? Porque enquanto estivermos nesse corpo, enquanto nós estivermos nessa vida, né, e vivendo este corpo, a tendência, né, este corpo é fazer o quê? A vontade da carne. Nós precisamos lutar. Existe uma luta entre o seu espírito e a sua carne, ou seja, o seu espírito e o seu corpo, a sua alma que vai decidir. Então, você precisa alimentar mais o seu espírito para que você possa viver a palavra, para que você possa combater aquilo que está em você. É por isso que Paulo fala, né, que para mim o morrer é lucro. Por quê? Porque é miserável homem que eu sou, diz Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós precisamos combater sempre, direto, tá? Isso que nos atrapalha a nossa vida cristã. Então nós precisamos da purificação da nossa vontade, nós precisamos viver a palavra, amém? Peça a Deus a cura também do seu corpo e graça para fazer a sua parte. Lá em 3 João 1:2 diz o seguinte: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. É interessante essa oração aqui de João, né? Ele está aqui dizendo para um irmão especial, dizendo: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem. É tão importante, né? E veja bem, ele está falando aqui da vida só espiritual, não, para ele ter uma boa saúde, né? Porque ele precisava do corpo bem, o corpo estar bem, né? Assim como vai bem a sua alma, seu corpo também tem que estar bem. Então eu oro para que você
para que vai bem em todo, né, em todo o seu corpo também. Então, queridos, nós precisamos, tá, viver uma vida plena em Deus. Nós precisamos viver uma vida plena no Senhor. E para isso nós queremos e precisamos desenvolver hábitos saudáveis, hábitos que realmente vão fazer com que nós venhamos, né, a crescer mais ainda no Senhor. Por exemplo, né, eu, como alguns irmãos sabem, né, eu tenho procurado, por exemplo, eu fui no nutricionista e ela pediu para mim, olha, vai fazer assim, assim, e para que você possa, né, emagrecer mais um pouco, para que você possa, né, comer algo mais saudável, para que você não tenha nenhum problema. Então, eu estou procurando fazer o quê? Exatamente o que ela pediu, tá? E não é fácil, tem horas, né, que tem horas que a gente acaba comendo alguma coisinha que não pode, mas eu sei o seguinte, eu estou desenvolvendo um hábito saudável para o meu corpo, né? Eu preciso fazer isso. Então, por exemplo, eu adquiri um hábito de todo dia eu estou lá almoçando naquele restaurante ali no Borosquito, né? E aí eu chego lá, primeira coisa que eu faço é o quê? Primeira coisa que eu faço é, eu encho o meu prato de salada, né? E aí eu como bastante salada. Por que eu como bastante salada? Para comer menos arroz, né? Que é carboidrato, para comer menos feijão. Então a primeira coisa é encher o prato de salada. Eu perguntei até para a nutricionista, pode encher o meu prato aqui de salada, não tem problema? Ela disse que não, então tá bom. Então aí eu adquiri esse hábito. Todo dia estou lá, né, comendo. Por quê? Porque está me fazendo bem. De tal forma que estou me sentindo bem melhor. Então são coisas simples, queridos. E é hábito, agora se tornou hábito. Agora eu não consigo almoçar agora mais, por exemplo, comendo muito arroz e muito feijão. Não consigo. Agora é só salada. Né? Graças a Deus lá tem muita coisa, né? Tem o que? Tem a melancia, né? Outro dia eu vi aqui o Marcinho e a Silvia, né? Toda a família lá comendo também. Eu falei, ó, aqui, ó, que beleza, né? A salada aqui é vasta, tem muita coisa. E, queridos, é hábito saudável para o corpo, faz bem para a saúde da gente. A gente precisa disso, tá? E, consequentemente, né, eu, né, estou bem, estou me sentindo melhor, né, apesar que tem que fazer uns exames agora recentes para poder ver se está tudo ok mesmo. Eu acredito que está, tá? Mas é isso, Deus vai trabalhando, e é essa oração de João aqui. Eu oro para que você tenha boa saúde. Isso é negligenciado, muitas vezes os crentes, né, ficam só preocupados com a questão espiritual, esquecendo que o corpo também é importante, além da alma. Nós precisamos cuidar, queridos, tá? Nós precisamos nos cuidar. O terceiro princípio, né, desenvolvendo hábitos saudáveis, é uma conexão com pessoas maduras que vão te apoiar. Pessoas maduras, que certamente vão estar com você. Lá em Atos 9, 10 e 11, continuando a história de Paulo, nos diz o seguinte, que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Deus aqui levantou um homem, Ananias. Por quê? Porque Paulo, precisava de alguém.
de uma pessoa madura na fé, para cuidar da vida dele. Todos nós precisamos de alguém, pessoa madura, para nos apoiar na nossa caminhada, não só cristã, nem na nossa caminhada. Nós precisamos de alguém, querido. E Deus, chamou um homem simples, chamado Ananias. Agora, por que Deus foi direto em Ananias? Porque todos tinham medo de Paulo, ou de Saulo. Ninguém queria aproximar-se desse homem. Mas Deus usou exatamente um homem simples para que Saulo pudesse se erguer novamente. Que agora ele estaria ele era vamos dizer, um novo convertido. Ele não conhecia muitas coisas ainda da vida cristã. Ele precisava de alguém para o acompanhar. Olha aqui o discipulado, Sabe por quê, queridos? É tão importante esse princípio, que ninguém tem plena cura sem uma interação com pessoas. Todo mundo precisa de alguém para cuidar desse, porque ele está começando agora a sua vida cristã. Paulo não era exceção, ele precisava de alguém também. Graças a Deus que aqui nós temos pessoas maduras para poder cuidar. Graças a Deus que nós somos uma igreja em célula fazendo discípulo, porque nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos entender que sozinhos nós vamos ter mais dificuldade de caminhar. Mas quando nós temos alguém para poder nos levantar, como Ananias foi lá em Paulo, nós certamente iremos ser abençoados, amém? Eu pedi o louvor para vir, eu não tinha visto o horário ainda, estava aqui, mídia, me apresenta o horário aí para me ver. Ninguém tem plena cura sem uma interação com pessoas. Ananias, mesmo sem a função e credenciais de apóstolo, foi usado para mudar a história de um dos homens mais influentes da história do cristianismo. Às vezes você pode até achar que, mas é aquela pessoa, é só uma pessoa, mas é uma pessoa que pode ser tremendamente usada por Deus. Então, não subestime o poder de Deus no meio, do discipulado. Deus pode estar te usando para que você erga uma pessoa que certamente será um grande ou uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Para vencer uma vida presa aos maus hábitos, é necessário então que você busque ajuda, amém? Muitas vezes nós precisamos de ajuda, amém, queridos? Nós precisamos, de alguém para poder nos apoiar, tá? Para estar conosco. Quarto hábito é um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Veja, lá em Atos 9, 17 ao 19, diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Sabe, querido, Deus procura não só a pessoa precisa de alguém, mas também precisa que o Espírito Santo trabalhe com ele. Deus procura uma comunhão por meio da experiência verdadeira com cada pessoa que experimentou passar a morte para a vida pelo sacrifício de Cristo. Então nós precisamos do Espírito Santo para trabalhar conosco. Nós precisamos do Espírito Santo para nos moldar, para nos ajudar a caminhada cristã, amém?
Nós precisamos do Espírito Santo, como Paulo precisou no início da sua caminhada, porque o novo adorador começa com o sentimento de servir a Deus, e nós, para servir e para crescermos em Cristo, para que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, amém? Nós precisamos que Ele venha nos trabalhar conosco. Fique de pé no seu lugar neste momento. Talvez nessa noite, querido, Deus tenha falado no seu coração de uma forma especial, para que você possa mudar os hábitos que precisam ser mudados. Mas antes de nós até falarmos sobre isso, deixa eu perguntar aqui, né? Se tem alguém que no nosso meio que ainda não fez a escolha, né, a melhor escolha na vida que poderíamos fazer, que é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Se houver alguém aqui, pode levantar a sua mão que nós vamos estar orando por você. Se não há, eu quero fazer um desafio a você neste momento então. Você que entendeu a palavra, que ouviu a palavra, que quer desenvolver hábitos que agradam ao Senhor, que verdadeiramente quer viver uma vida conforme a palavra de Deus. Ter uma experiência genuína com Jesus, ter uma real transformação em sua vida pelo poder de Deus, uma conexão, né, ter alguém maduro para você também poder crescer, e também, finalmente, ter uma experiência com o Espírito Santo. Nessa noite, quero te desafiar, para que Deus possa mudar os seus hábitos totalmente, e você viver de acordo com o que o Senhor quer que você viva. Feche os seus olhos neste momento, peça ao Senhor neste momento: Deus, eu quero viver com hábitos saudáveis, eu quero realmente viver a Tua palavra, porque a palavra de Deus, querido, diz que agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus. Deus quer que você tenha uma vida planejada por Ele, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta sua. Deus quer mudar você, fazer com que que o caráter de Deus torne-se realidade em sua vida. Para nós termos esse caráter de Deus se tornando realidade, nós precisamos mudar os nossos hábitos ruins, trocar os hábitos ruins por hábitos bons, por hábitos que realmente agradam a Deus, por hábitos que verdadeiramente façam com que nós venhamos a nos tornar discípulos de Cristo, para que nós verdadeiramente venhamos a nos tornar homens e mulheres de caráter. Amém, queridos? Que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus, que vive essa palavra todos os dias, que mostre realmente que ama, independente se não está sendo amado, porque é isso que a igreja primitiva vivia. Que nós venhamos realmente a mudar os nossos hábitos como cristãos. Se mentia, não vou mentir mais. Se eu fazia algo que desagradava a Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero viver realmente, não uma vida religiosa,
mas uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que realmente possa dizer: Senhor, molda-me, eu quero ser moldado pelo Senhor a cada dia, eu quero realmente ser curado na minha integridade, no meu corpo, alma e espírito, eu quero viver a Tua palavra, eu quero realmente, Deus, ser transformado pelo Teu Espírito Santo, eu quero de toda forma, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem na Tua palavra, eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida. Então, querido, feche os seus olhos, vamos louvar ao Senhor, feche os seus olhos, faça esse desafio diante de Deus. Senhor, eu quero verdadeiramente mudar, eu quero ser conforme o Teu coração, eu quero ter o Teu caráter, eu quero ser como Jesus era. Ore agora em nome de Jesus, enquanto nós louvamos. Um novo coração do Pai. Peça ao Senhor agora. Coração regenerado. Senhor, eu quero ser regenerado, eu quero ser mudado. Muda os meus hábitos, muda, Senhor, a minha forma de pensar. Muda, Senhor, a minha forma de, ó Deus, proceder, porque eu quero, ó Deus, viver a Tua palavra. Este novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Declare, te abençoo, meu irmão. Diga, preciosa é a nossa. Peça ao Senhor nessa noite. Somos corpo, assim bem ajustado, moldado pelo Senhor, trabalhado, vivendo em amor na família. Deus nos ensine a viver a Tua palavra. Queremos, ó Deus, viver conforme a Tua palavra, com hábitos, ó Pai, que venham realmente a glorificar o Teu nome. Deixando toda a frieza espiritual mesmo, ó Deus, a religiosidade mentirosa, falsa, para que vivamos a Tua palavra. Nós não queremos, ó Pai, viver uma religiosidade mentirosa e morta, Pai. Nós queremos viver, ó Pai, a Tua palavra, caráter com integridade. Queremos, ó Deus, molda-nos, ó Pai, transforma-nos. Espírito Santo, venha trabalhar em nossos corações. Querido, peça a Deus neste momento para viver essa palavra, porque Jesus busca aqueles que verdadeiramente o amam e querem ser discípulos, porque o verdadeiro discípulo é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que entendeu que é melhor viver uma vida de agradar a Deus do que ficar muitas vezes vivendo algo que não, ou pregando algo que não vive. Deus quer que você realmente viva uma nova vida em Cristo. Oh Pai, que o Senhor continue, ó Deus, transformando a partir de mim. Quebra corações nessa noite, para que, ó Deus, o Senhor tenha primazia, tenha, ó Deus, plena e total, ó Pai, total. Oh Espírito Santo, que o Senhor possa nos transformar, mudando nosso caráter a cada dia, aperfeiçoando as nossas vidas, porque nós queremos viver a Tua palavra
queremos, ó Pai, viver aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Muda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que nesta noite, ó Deus, o Senhor continue falando, que nós não saiamos daqui como entramos, mas realmente, ó Pai, saiamos daqui, ó Deus, com a intenção de realmente mudar e ser moldados pelo Senhor a cada dia. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre.